queridos, boa tarde para vocês, uma ótima tarde para todos nós. Vocês lembram das cartas dos Giramundos? Pois é, sobre elas que a gente vai falar hoje. A gente já estudou um pouquinho, né? Já fez a interpretação daqueles textos, agora a gente vai estudar um pouquinho da linguagem, né, do texto, das palavrinhas. Então, abram então a sua apostila na página 26 e acompanhem junto com a Pro. Então, para vocês responderem a essas questões da página 26, então abra sua apostila na 26, vocês vão ter que voltar lá no texto, naquelas cartas. Então, lembrem sempre de voltar no texto para poder responder, ok? Na número 11 diz assim, na carta 1, voltem então lá na carta 1 do Giramundo do Brasil, porque foi ele que escreveu, né? Observe os usos da palavra isso. O que ela representa em cada frase a seguir. Primeira frase: enquanto pensava sobre isso, olhei da minha janela e fiquei brincando de encontrar Luanda. Quem é que estava falando? Era o Giramundo do Brasil. Olha a frase. Essa frase, gente, está lá no terceiro parágrafo, tá? Lá no terceiro parágrafo vocês vão encontrar essa frase. Aquela palavrinha em destaque ali, isso, está se referindo a quê? Enquanto pensava sobre isso, para eu saber a que estava se referindo essa palavrinha, isso, vocês vão ter que voltar lá no parágrafo anterior para saber sobre o que ele estava falando, tá? Na letrinha B, enquanto isso, vi o pôr do sol. Olha só, outra palavrinha, isso. Essa expressão está indicando o quê? Sobre o que ele estava falando enquanto isso, porque está lá no parágrafo anterior também. Vocês vão encontrar essa frase no quarto parágrafo, ok? Então, voltem lá no quarto parágrafo e observem ali aquele pequeno texto, nos textos anteriores, nos parágrafos anteriores, para saber sobre o que ele estava falando. O que significa aquela expressão dentro daquela frase, daquele contexto, tá bom? Número 12. As palavras em destaque se referem a quem? Agora a mesma coisa. Vocês voltem lá no textinho, na cartinha número 1, na letrinha A ali, e na letrinha B vocês vão voltar lá na cartinha número 2, para poder responder. Ali, ó, está até entre aspas, porque eu estou retirando do texto, eu retirei do texto aquela frase, né? Algumas pessoas acharam estranho eu ter colocado esse nome nele. A palavrinha em destaque é nele. Nele está se referindo a quem? Vocês lembram do cachorrinho? Pois é, como é que era o nome do cachorrinho? Será que está se referindo ao cachorro? Para ter certeza, voltem lá no texto, nessa frase, para poder achar, tá bom? Letrinha B. Como não te conhecia? Te conhecia, ele estava falando com quem nessa carta? O Giramundo do Brasil estava falando com quem? Então, pensem e coloquem ali. Letrinha C. Ela é bonita, mas muito perigosa. Está lá na carta número 2. Vocês lembram quem é que era perigosa? Quem era o bichinho de estimação do Giramundo de Luanda? Então, vocês vão lembrar. Ela é bonita e muito perigosa. A palavra ela, que é o pronome, está se referindo a quem? Coloquem ali, então. Para responder essa questão, a questão 13, a partir das informações do texto, escreva características para os animais de estimação. Para vocês responderem essa questão, a gente precisa relembrar o que é substantivo e adjetivo. Substantivo é tudo que eu dou nome às coisas, é a palavra que eu dou nome às coisas. Por exemplo, ali eu tenho um cachorro, eu dou nome ao cachorro, que é nome cachorro. Provavelmente o cachorro tem um nome próprio também, né? Que é o sabido. Agora a cobra. A cobra é um substantivo, né? E princesa é um substantivo próprio, porque é o nome dela também. Então, a cobra é um substantivo e cachorro também. Mesa, cadeira, Brasil, mulher, tudo isso é nome que a gente dá às coisas, entenderam? Então, isso a gente chama de substantivo. Agora, os adjetivos é tudo aquilo que a gente fala sobre o substantivo. Por exemplo, essa mesa aqui é retangular, tá? Essa mesa é marrom. O cachorro, quais são as características do cachorro? Quais são as qualidades que vocês podem colocar ali
em relação ao cachorro. Vocês vão colocar 4 características, ok? E 4 características também daquela cobra. Olha só como ela é colorida. Colorida é uma característica? Sim, é uma das características. Podem então colocar outras características que vocês acharem interessante. 14. A partir das características observadas na atividade anterior, leia o trecho abaixo e explique o que deixaria o Giramundo de Luanda mais feliz. Olha só, tem ali um trechinho, então, retirado lá do texto, por isso está entre aspas. Vamos ler. Um dia, quem sabe, poderemos conversar mais tranquilamente sobre cães e cobras. Daí tenho certeza de que estarei mais feliz. Você vai explicar esse texto. Por que esse trecho está dizendo que ele estaria mais feliz? Por quê? Explique, então. Agora, na número 15, vocês vão observar aqueles 2 sinais de pontuação que a Pro colocou ali com o menininho, está com os 2 pontos. O que significam esses 2 pontos no texto? Vamos ler ali com a Pro, está em amarelo, leiam com a Pro. É utilizada antes da fala de alguém. Os 2 pontos iniciam uma enumeração também. Observa-se o uso para introduzir uma explicação de algo que foi mencionado anteriormente no enunciado. Então, tem alguns porquês a gente usa esses 2 pontinhos ali. No caso ali desse texto, a gente vai descobrir agora por quê. Eu acho que foi utilizada antes da fala de alguém. Vamos ver? Vamos ler junto com a Pro, então. Dia desses, ele estava em cima da minha cama, mordendo a ponta do travesseiro. E eu disse. Então, eu disse tem os 2 pontinhos porque vai indicar que alguém vai falar. E se vai indicar que alguém vai falar, então eu também vou usar ali o travessão depois dos 2 pontos. Só que no outro parágrafo, olha ali como está. Depois do travessão está escrito assim: Sabido, o que você está fazendo? Ele olhou e tive a impressão de que iria falar comigo, mas não falou, claro. Ok? Então nós temos ali os 2 pontos. A pergunta é: letra A. O que indicam os 2 pontos no final da primeira frase? Eu falei ainda para vocês. Letra B. E o travessão foi usado com qual finalidade? Por que foi usado o travessão ali? Isso a Pro já explicou. 16. Partindo dos assuntos das cartas, elabore um diálogo entre os personagens. Não esqueça de utilizar os sinais de pontuação adequados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um diálogo. O que é um diálogo? São 2 pessoas conversando, assim como aconteceu nas cartas. Foi isso que a gente viu, 2 personagens conversando um com o outro. Embora eles não estivessem ali juntos fisicamente, eles estavam trocando ideias, conversando como se eles estivessem ali perto. Era esse o texto, foi esse o texto que a gente leu. Então vocês vão criar agora um pequeno diálogo entre os 2 personagens. Lembrando que são aqueles mesmos assuntos, tá bom? Os assuntos das cartas. Usem os sinais de pontuação, assim como foi colocado nesse que a gente acabou de ler. O travessão, os 2 pontos. Quando fizer uma pergunta, vou usar o ponto de interrogação. Quando fizer uma afirmação, vou usar o ponto final, ponto de afirmação, ok? Número 17. Escreva o nome de cada imagem e una as partes para formar novas palavras. Nós já falamos sobre o radical em outras aulas, né? O radical, o que é? A partir do radical eu posso formar outras palavras. Isso é muito legal. Então, ali na letrinha A, eu tenho a imagem do cão, mais a palavrinha de, mais guarda. Que palavra eu posso formar ali? O que eu posso formar? Que expressão que eu posso formar? Cão de guarda. Essa primeira Pro falou para vocês, mas as próximas vocês vão criar ali, ok? São palavras, na verdade, que já existem, mas agora vocês vão, a partir dessas figuras, criar, tá bom? Letrinha B, tem um pé, depois de moleque. Que palavra vai formar ali? É uma palavra composta, a gente chama de palavras compostas, tá bom? Bem fácil.
Na questão 18 agora, como as novas palavras da atividade anterior foram formadas? Como é que nós formamos aquelas palavras? Nós não juntamos elas para formar novas palavras? 19. Nas cartas que você leu, existe alguma palavra formada da mesma maneira? Tem uma palavrinha bem importante ali que também é o nome dos personagens daquelas cartas. Como é que era o nome mesmo do personagem que escreveu e daquele que recebia, que era o mesmo nome? Giramundo. Não temos ali duas palavrinhas que, juntando, deu o nome do personagem? Então, escrevam ali na 19. 20. Leia as duas frases retiradas do texto, observando as palavras em destaque. Então, ali eu tenho duas frases retiradas do texto. A Pro vai ler a primeira agora. Observe a palavra em destaque, que está em negrito, está bem pretinha. Espero que esta carta encontre você com alegria e saúde. Esta, então, é a palavrinha em destaque. Na segunda frase, sabido, o que você está fazendo? A mesma palavra, está, só que tem algo diferente ali, que é o acento agudo. Estão observando? Na primeira frase não tem acento agudo na palavra está, na segunda tem. Letra A. A sequência de letras entre as palavras em destaque é igual ou diferente? Eu tenho ali a mesma palavra, esta e está. O que está diferenciando elas é o acento agudo. Mas a sequência é a mesma? Quantas letrinhas eu tenho ali na palavra está? Vamos ver se está na mesma sequência. Letra E, S, T e A. Na segunda, E, S, T e A. Então, temos a mesma sequência? É igual ou diferente? Letrinha B. Os sentidos dessas palavras são iguais ou diferentes? Explique. A gente pode falar isso agora, não precisa escrever ali. É igual ou diferente o sentido delas? Espero que esta carta está se referindo à carta ali. Sabido, o que está fazendo? Está fazendo. Então, ali não é o mesmo sentido, ok? Letrinha C. O acento gráfico ajudou a diferenciar o significado delas, aquele acentinho agudo ajudou a diferenciar o sentido? Sim, porque se eu não coloco o acento agudo na segunda frase, vai ficar esta. Sabido, o que você está fazendo? Daí ficaria sem sentido, ok? O acento gráfico, então, ajudou a diferenciar o significado delas? Número 21. Escreva palavras do texto que apresentam acento agudo ou circunflexo. Vocês vão voltar nos textos, vão observar e ver quais as palavrinhas que têm acento agudo ou o circunflexo, ok? Então, vocês vão copiar aquelas palavrinhas ali nas duas linhas. Letrinha A. Agora, vocês vão pintar a sílaba tônica de cada palavra. Depois de copiá-las, porque são mais de uma, né? Depois de copiá-las, vocês vão pintar a sílaba tônica de cada palavra. Bom, olha só a dica da Pro. Se cada palavra está acentuada, tem uma sílaba acentuada, qual é a sílaba tônica, então, daquela palavra? A gente já sabe que é aquela que tem o acento, ou agudo, ou circunflexo. Então, vocês já sabem qual é a sílaba tônica, é só pintar ali. Lembrem de fazer bem caprichado, espaçando ali uma palavrinha da outra, deixando espaço para não ficar tudo grudado. Letrinha B. Leia as palavras alterando a sílaba tônica e veja o que acontece. Se a gente mudar alguma palavra, eu vou pegar aqui, por exemplo, você, tem um acento circunflexo na palavra você. A sílaba tônica é o C. Se eu colocar a sílaba tônica na primeira sílaba, você, faz sentido? Não, isso não existe. Então, eu preciso usar o acento circunflexo para indicar, para eu fazer a entonação correta daquela palavra para ter um significado. Ok? Então, pessoal, encerramos aqui. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo da Prof.